Neste vídeo, eu vou falar com você sobre as 4 fases da aprendizagem, ou também chamada de 4 fases para a mudança de um hábito. Afinal, um hábito não é nada mais, nada menos do que uma aprendizagem de um novo comportamento. E nós iremos falar aqui em 2 níveis neurais de aprendizagem. Nós temos um nível que diz respeito à mente consciente, e nós temos um nível que diz respeito à mente subconsciente. E você vai perceber que esses 2 níveis estão em profundidades diferentes. A mente consciente é muito mais superficial, é muito mais relacionada com o nosso neocórtex, com o cérebro mais recente que diferencia os homens dos outros animais. E a nossa aprendizagem subconsciente, ela tem mais a ver com algo mais profundo, que tem a ver com o nosso cérebro reptiliano, um cérebro mais primitivo, que fica mais no centro da nossa caixa craniana. Então vamos falar sobre isso. Neste vídeo você vai descobrir quais são as 4 fases da aprendizagem e você vai saber por que é tão fácil abandonar a implementação de um novo hábito, porque é tão fácil desistir no início do caminho, não vou nem dizer no meio do caminho, mas é muito fácil desistir no início do caminho. Você vai entender exatamente por que disso. E se você perceber, entender o porquê é muito fácil desistir no início do caminho, você consegue então lidar com as dificuldades que vão aparecer, porque você já sabe o que está acontecendo e assim você dá um novo rumo ao seu processo de aprendizagem e você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida. E aqui especificamente, nós estamos falando ainda do modelo mental, a estrutura da alta performance, e eu estou aqui abordando o módulo, o capítulo do seu nível atual, do You Are Here. Nós estávamos falando sobre aprendizagem, sobre foco, e agora nesse vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais a questão dos processos de aprendizagem. E lembre que o seu nível atual, caso você não tenha visto os vídeos anteriores, ele diz respeito ao que você faz hoje, tanto profissionalmente como pessoalmente. E todos nós, seres humanos, temos a necessidade de crescer, de evoluir ao longo da vida. E a aprendizagem é indispensável que ela seja bem dominada para que a gente possa, de forma consciente, escolher o que nós devemos aprender para evoluir em nosso nível atual e assim chegar no próximo nível, crescer na vida e preenchendo a nossa vida de motivação 3.0, ou seja, aquela motivação intrínseca e diminuindo progressivamente as nossas ações simplesmente motivadas de forma 2.0, ou seja, motivadas por recompensas. Que as recompensas sejam consequências de nossas ações e não o porquê de nossas ações. O nosso porquê tem que ser realmente o propósito. Então vamos lá? Bom, hoje eu estou aqui numa cidadezinha chamada Montauban. É uma cidade que tem cerca de 100 habitantes, é bem pequenininha, fica aqui no meio das montanhas, no sudeste da França, e eu estou aqui aproveitando para gravar esse videozinho. Temos até aqui alguns pinheirozinhos, uma paisagem bem característica mesmo aqui da região. Gente, a primeira fase de aprendizagem se chama aprendizagem subconsciente, mas é o que nós chamamos de incompetência inconsciente. Essa é a primeira fase. Depois nós temos uma segunda fase que nós chamamos de incompetência consciente. Olha, mudou de incompetência subconsciente ou inconsciente para incompetência consciente. Depois a terceira fase é o que nós chamamos de competência consciente. Então agora nós mudamos de incompetência consciente para competência e mantemos o nível de consciência, então consciente. E por fim nós evoluímos para a quarta fase. E essa quarta fase é o que nós chamamos de competência inconsciente. Então agora nós passamos da fase de competência consciente para competência inconsciente, que já está impregnada no subjetivo, em nosso sistema reptiliano, nosso sistema mais profundo de aprendizagem. Então eu falei dessas 4 fases e eu vou falar sobre cada uma delas, vou destrinchar cada uma delas e dizer justamente onde está o perigo de você abandonar a criação de um novo hábito ou de um novo processo de aprendizagem ainda no início. Então vamos lá, perceba que das 4 fases, 2 são fases de
incompetência, ou seja, onde nós não dominamos ainda as habilidades, nós não temos ainda aquele hábito implementado. E nós temos as duas fases seguintes, a terceira e a quarta fase, que são as fases de competência. Então, quando nós falamos de competência, subtende-se que ali nós já estamos adquirindo habilidades ou com essas habilidades bem sedimentadas. Então, vamos retornar para a primeira fase e falar sobre cada uma delas. Bom, a primeira fase é quando você é incompetente ainda, você não tem a competência adquirida e você nem sabe que não tem, ou seja, isso não lhe preocupa. Digamos que todos nós estamos na primeira fase para qualquer coisa que você imagine na vida. Se eu pensar agora, olha, eu vou aprender a pilotar helicóptero. Bom, até eu pensar isso, eu estava na fase 1. Por quê? Porque nessa fase eu não faço a menor ideia de que eu quero aprender isso. Para mim isso não é relevante. E que bom que tantas coisas, tantas possibilidades existem no mundo e nós não temos consciência disso, e é muito bom. Porque se você enchesse a sua cabeça de que você não tem habilidades em diversas coisas, e se isso lhe incomodasse, seria um peso muito grande e uma perda de tempo pensar nessas coisas. Então essa primeira fase é um platô. Imagine você como algo ali, uma linha horizontal, onde nós estamos falando de incompetência inconsciente. Mas a partir do momento onde você decide aprender aquela habilidade que você não tem, aí você passa para a fase de incompetência consciente. Ou seja, eu ainda não adquiri essa nova habilidade, mas eu já sei agora que eu não domino aquela habilidade. Então observe que passou para o nível da consciência. Era inconsciente, agora é consciente. Então essa é a fase mais perigosa, tá? Essa é a... Oi, filhinho. Você veio aqui? Você quer gravar o vídeo comigo? Você senta aqui para o papai gravar? Dá um beijo. Olha quem chegou aqui. Olha quem chegou aqui. Ali, fala alguma coisa com a câmera aí. E aí, tudo bem, pessoal? Manda um beijo. Um beijo, tchau. Tá frio aqui? Aqui tá frio. É? Estamos na montanha? Estamos na montanha. Então me dá um beijo na testa. Meu beijinho. Senta aqui para o papai gravar o vídeo. Senta aí no cantinho. Então a primeira fase da aprendizagem é a fase de incompetência inconsciente. Nessa fase, eu não sei ainda que eu não domino aquela habilidade. E para mim isso não tem importância nenhuma. Imagine você que eu pense agora em aprender a falar japonês. Nesse momento não tem nenhuma utilidade na minha vida aprender a falar japonês. Nesse exato momento. Pode ser que para outra pessoa isso seja algo muito importante e prioritário nesse momento. Mas para você que não precisa daquela habilidade, então essa é a fase de incompetência inconsciente. Você não sabe e nem sabe que não sabe, não se preocupa com isso. Então, digamos que essa fase seja um platô. Depois, quando você decide aprender algo novo, seja uma nova dieta, um novo hábito alimentar, seja um novo idioma, uma habilidade específica, manual ou intelectual, enfim, qualquer nova habilidade e você ainda não domina, então aí você passa para a segunda fase da aprendizagem, que é a fase de incompetência consciente. Ou seja, você não sabe aquela habilidade, você não domina aquela habilidade, mas agora você já sabe que não sabe, porque você quer aprender. E essa é a fase mais preocupante e mais difícil no processo de aprendizagem ou de implementação de um novo hábito. Por quê? Porque nesse momento nós tínhamos um platô na fase 1. Nesse momento nós caímos, ou seja, a nossa motivação cai. A nossa preocupação aumenta, a nossa ansiedade aumenta, às vezes o medo, por perceber que para adquirir aquela nova habilidade serão necessários um conjunto de fatores e de recursos e de muito esforço, e às vezes a leitura, enfim, você sabe que tem uma montanha para escalar. Até então você não sabia que tinha essa montanha, então você estava muito bem. Na hora que você sabe que tem aquela montanha, você acaba percebendo que você vai ter que sair da sua zona de conforto, que não vai ser fácil, que para aprender é difícil, principalmente no início, principalmente nessa fase de consciência, porque eu vou ter que gastar energia e força para poder desenvolver aquela habilidade. Então nessa fase já é esperado, nessa fase nossa motivação cai. E geralmente essa fase pode durar cerca de um mês. Então caso você realmente mergulhe nessa nova aprendizagem, você vai acabar se desmotivando inicialmente ou ficando com medo com esse conjunto de fatores que podem lhe fazer abandonar. Às vezes pode ser até uma dor muscular, você começa a ter consciência que suas pernas estão doendo porque você está correndo e antigamente você não corria. Pode ser um cansaço
psíquico, você vai começar a sentir um cansaço porque você está gastando muita energia para adquirir uma nova habilidade que até então você não fazia ideia que existia. Então essa segunda fase é uma fase meio perigosa e pode durar aí cerca de um mês, caso você realmente invista nela. Então eu digo um mês porque é mais ou menos o período médio, claro que isso pode ser 10 dias, pode ser 2 meses, 3 meses, isso vai variar muito e vai depender muito do tipo de habilidade que você está adquirindo, mas se você persistir, você vai passar para a terceira fase da aprendizagem. E a terceira fase é a fase de competência consciente. Ou seja, agora nós podemos dizer que nós já temos um certo nível de competência naquilo que nós estamos desenvolvendo. Se eu estou aprendendo a falar um idioma, eu já consigo falar algumas frases, já consigo me comunicar de alguma forma, entender o que as pessoas estão falando, já começo a saber onde eu estou, o que eu vou precisar melhorar nos próximos meses ou nos próximos anos. Então, essa terceira fase é uma fase onde nós já começamos a subir de novo a ladeira. Então lembra que na fase 1 nós tínhamos um platô, depois caímos e agora nós começamos a subir. E nessa subida você ainda precisa gastar muita energia mental, porque nós estamos na fase de competência consciente. Então, por exemplo, quando você começa a aprender a dirigir, que você ainda tem que prestar atenção para passar a marcha, para apertar na embreagem, para olhar no retrovisor. Então você gasta energia mental porque é o seu neocórtex que ainda está cuidando daquela habilidade. É algo que ainda está superficial, que você precisa dar atenção para dar certo. E essa é a fase da competência consciente. E com a prática e a repetição de forma mais durável, ao longo de alguns meses, algumas semanas, alguns anos, a depender da habilidade, você vai progressivamente entrando na fase 4 da competência. E essa é a fase de competência inconsciente. Ou seja, você adquiriu aquela habilidade e para você aquilo ali se tornou algo automático. Você não precisa mais gastar energia mental para poder desempenhar aquilo. É algo que já está mais profundo no seu cérebro, no nível dos automatismos, no nível do subconsciente, e você já realiza aquilo cada vez mais com mais destreza, mais maestria e não gasta mais energia com isso. Imagine você uma pessoa que dirige há 10, 20 anos, ela é capaz de dirigir sem saber em que marcha está, sem saber que está apertando na embreagem, sem saber que está olhando para o retrovisor, porque aquilo tudo se tornou um automatismo. Então, na jornada de aprendizagem ou na jornada de implementação de um novo hábito, que é a aprendizagem de um comportamento, você vai necessariamente passar por essas 4 fases e é interessante que você saiba dizer em que fase você está. Porque ao saber isso, as suas chances de continuar na implementação desse novo hábito, nessa aprendizagem, será maior. Caso você não saiba disso, você vai se desmotivar e não vai entender por que está sendo tudo tão difícil e você desiste da implementação desse novo hábito. Então, só revisando, fase 1, incompetência inconsciente, eu não sei que eu não sei, isso não me preocupa. E aí eu quero aprender algo, eu entro na fase 2, que é a fase da incompetência consciente, ou seja, eu estou tentando aprender, mas ainda não sei, e aí eu começo a ficar preocupado, cheio de sentimentos negativos, às vezes até desmotivado, isso pode cair e fazer com que você desista dessa implementação desse novo hábito, dessa nova aprendizagem. E aí, quando você passa dessa fase mais difícil, aí cerca de 20 dias a um mês, você entra na fase 3, que é a fase da competência. Olha só, pela primeira vez estamos falando de competência, você está aprendendo, você está evoluindo, você está progredindo, está caminhando para a excelência, só que você ainda tem que gastar energia mental para realizar aquela tarefa de forma adequada. Então essa é a fase da competência consciente e ao persistir por meses e meses, sempre fazendo aquilo, você vai progressivamente entrando na fase 4, que é a fase da competência inconsciente. E ao liberar espaço na sua mente consciente, ou seja, liberar espaço no seu neocórtex, você vai poder focar em outra coisa. E é importante, caso essa seja uma habilidade muito crucial no seu nível atual, para ir para o próximo nível, você tem que focar nela, porque todo o seu neocórtex ele tem que estar ocupado com a preocupação de crescer nisso especificamente. Se você aprende 10, 15 coisas ao mesmo tempo, o seu neocórtex não dá conta, você vai abandonar várias delas e as outras que você vai aprender, você vai demorar muito mais para evoluir de fase, chegar na fase 3 e na fase 4, e aí você realmente fica parado no tempo e não avança. Então esse foi o vídeo para falar sobre as 4 fases da aprendizagem. Ele é muito importante para o nível atual, para você aplicar isso na única habilidade que você precisa desenvolver para chegar no próximo nível. Lembre-se disso, é uma única habilidade. Pode ser que tenham algumas habilidades secundárias, terciárias, mas principal é uma só. É uma coisa. É o que você precisa hoje? Aprender a falar inglês? Ok, foque em aprender a falar inglês. Você precisa aprender a mexer com internet? Então aprenda a mexer com internet. Você precisa aprender a fazer algum trabalho manual? Então vai lá. Está estudando para um concurso? Então foca nisso. A única coisa
que você precisa passar por essas 4 fases. Isso não exclui ter aprendizagens secundárias, mas não terá a mesma importância que essa que vai lhe levar para o próximo nível. Deixa aqui seu comentário para me dizer o que é que você achou disso, se você já passou por algumas dessas situações, se você já desistiu de alguma implementação sem saber que você estava ali na fase 2, e a gente vai se comunicando aqui nesse fórum e eu lhe vejo amanhã no próximo vídeo da Trip da Alta Performance. E eu estou aqui com meu assistente de palco. Vem cá, pai. Muito obrigado, o meu produtor que estava aqui acompanhando essa gravação. Diz tchau pro pessoal e deseja boa sorte. Tchau. Fala, boa sorte, pessoal. Boa sorte, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.